Esse dia falei, achei maravilhoso isso, ninguém sabia isso. Contei a história de um filme, domínio público. Todo mundo deveria conhecer, ninguém sabe. A história do Titanic nazista. Como assim? Eu também não conheço. Eu não conheço. Então, isso eu acho maravilhoso. Eu não conheço. É melhor perguntar, né, pessoal? Escreve no Google agora, aí, Titanic nazista. Aparece a primeira página, tem Wikipédia sobre isso. Titanic nazista, eu falo sobre isso porque eu achei até curioso, né? Eu sofri até um ataque esses dias. Comenta pra gente também dessa polêmica. eu e o Frei Gilson somos os cancelados. Nós vamos falar do Frei Gilson também, que tá sendo falado, né? Somos os cancelados da semana. E é curioso, você vê o perfil, né, das pessoas que te atacam. E, por exemplo, tem 3 perfis bem definidos. A gente pode falar sobre eles, né? Mas, por exemplo, muita gente que... Isso veio de cima para baixo, né? Um certo cancelamento. Então, você vê muita gente, por exemplo, com a bandeira da Palestina, bandeira do Hamas. E pessoas, inclusive, escrevendo, no perfil da pessoa, escrevendo From the river to the sea, Palestine will be free. O que o cara tá dizendo quando ele fala essa frase, né? Ele tá pregando o extermínio dos judeus. Quem que prega o extermínio dos judeus? O nazismo. Então essas pessoas são literalmente nazistas, que pregam o extermínio dos judeus. E o nazismo, ele sempre foi de esquerda. Toda a sua história é uma história de esquerda. Hitler se dizia socialista. No livro Mein Kampf, do Hitler, é só ler, tá escrito lá. Não precisa acreditar em mim. É só pegar o livro e ler. Você tá escrito lá, quando ele faz o ataque aos judeus, a principal narrativa, de acordo com Hitler, é que o judeu, ele não abre indústria, por exemplo, ele não produz, ele não constrói. Ou ele trabalha em banco, ou ele tem banco, ele é dono de banco, ou ele revende. Então ele pega o produto de quem produz e vende mais caro. Então ele é um atravessador. Isso de acordo com Hitler, pelo amor de Deus, eu não concordo com isso, até porque eu conheço vários judeus que têm indústria. Eu também, vários, e que inclusive são excelentes pessoas e são grandes empreendedores também, né? Exatamente, né? E Hitler falava que eles eram um câncer na sociedade porque eles nada produziam. Como eles nada produziam, a eles nada pertencia. Já ouviu falar nessa frase? Já ouviu essa frase? Já. Né? Essa frase é de direita ou de esquerda? De esquerda. Né? E entre todas as provas, você tem que ser um completo e total idiota pra você achar que nazismo é de direita. Você não tem que conhecer nada de história, mas nada sobre Hitler, nada da história pra você achar que o nazismo é de direita. Mas tem até uma história muito interessante, que é a história do Titanic nazista, que foi um filme pedido por Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda nazista, com aval, obviamente, de Hitler. Então eles pegaram a principal empresa produtora de filmes da Alemanha para fazer um filme do Titanic. Já existia um filme do Titanic de 1929, se eu não me engano. Também pouca gente conhece, o pessoal conhece muito o último, né? Daquela joia azul e tal. Mas em 1943, eles contrataram uma empresa e o nazismo ele botou muito dinheiro. E a esquerda, ela sempre bota muito dinheiro em propaganda. Então você... Pode até que não parecer, né? Às vezes em filmes, em alguma coisa, né? Não, você vê que foi liberado em 2 anos, o governo do PT liberou 30 bilhões de Lei Rouanet. Nunca foi liberado tanto dinheiro para artista. Acabou de ser anunciado mais 3,5 bilhões que o Lula vai liberar para fazer o povo acreditar que ele está fazendo um bom governo. Você acha que esses 3,5 bilhões, eles vão para onde? Mas onde vai sair de alguém, né? Isso daí sai do bolso de alguém. Da gente. Só que a questão é, para onde vai? Então vai para influenciador, vai para artista, vai para publicidade. Então por que você acha que tem influenciadores atacando tanto quem ataca o governo? Porque eles pagam, porque eles são bandidos, porque eles estão receptando um dinheiro roubado das pessoas. Porque o imposto aqui no Brasil, eu nem gosto desse argumento anarcocapitalista que imposto é roubo. Mas no Brasil é literalmente roubo. Porque se eu tenho a carga tributária maior que diversos países que está entre os 10 de melhor IDH e eu não estou entre os 10 de melhor IDH... Alguma coisa tá estranha. Onde tá indo esse dinheiro? Porque uma coisa é a gente pagar imposto, por exemplo, a Suíça. Sim. Só que aí você tem todo, né, realmente vale ali, você tá pagando, mas tem um lugar incrível, cheio de vantagens. Outra coisa é o Brasil, que infelizmente passa aí um momento muito ruim, Sim. Muito imposto, muita arrecadação, e a gente não tá vendo um plano, né, um plano ideal. IVA, ele vai ser maior do que o da Noruega e do que o da Dinamarca, por exemplo. Os nossos serviços públicos serão melhores do que o da Noruega e da Dinamarca? Jamais. Obviamente não. Então, para onde está indo esse dinheiro? Então, essas pessoas que estão recebendo esse dinheiro, esses influenciadores, eles estão fazendo receptação de material roubado, de dinheiro roubado.
Exatamente, Léo. É né? tanta coisa, né, que acontece. Então é um absurdo. Isso sempre acontece. Os países de esquerda investem muito em publicidade. Então Joseph Goebbels pegou uma fortuna do nazismo e colocou para um... Eu esqueci o nome do diretor, para fazer um filme, que é o Titanic nazista, que ia contar a história do Titanic, a história que a gente conhece, Sim. só que do ponto de vista nazista. Do ponto de vista nazista, como que seria essa história? A história mostraria como o capitalismo é ruim. Então, todo este filme, o Titanic nazista, é uma propaganda anticapitalista. Então, quem que vai fazer a propaganda anticapitalista? A direita ou a esquerda? Esquerda. Né? Então, é meio óbvio o que o nazismo é. Qualquer idiota, como eu falei, sabe que nazismo não é de direita, ele é de esquerda. Assim como o fascismo. O fascismo eu já contei. Tive no podcast Três Irmãos, eu contei a história do nascimento à morte do Mussolini. Ele nasceu, viveu e morreu como um esquerdista. O fascismo é absurdamente, mas absurdamente de esquerda. E o pessoal fala muito de fascismo aqui, né? Ah, é fascista, é fascista. O pessoal nem sabe o que é isso, né, Léo? Se referindo à direita. Isso que eu acho, então, acho que eu acho maravilhoso. O caso curioso, porque Hitler ainda da infância tal, você não tem tantos dados, mas o caso de Benito Mussolini, toda a história dele praticamente, da vida toda, praticamente do nascimento à morte, a história está registrada. Sim. Então, só para contar essa história rapidamente do Titanic nazista, então a história basicamente seria assim. Era uma história anticapitalista, é uma propaganda anticapitalista, iria mostrar como os capitalistas no Titanic, eles são pessoas más, que eles vivem com tudo do bom e do melhor, a melhor comida, a melhor bebida, eles abusam de mulheres, e são pessoas tão más a ponto de abandonarem os seus próprios filhos quando o Titanic afunda. Então eles vão embora e eles deixam seus filhos. Nesse filme teria um alemão socialista. E esse alemão queria salvar as pessoas do Titanic. Ele é o herói do filme. Sim. Né? E aí, no final do filme, tem uma coisa que o último filme não tem, que é até interessante a proposta, que eles iam mostrar também o julgamento, porque tem aquela empresa que é Star White, uma coisa assim, não lembro o nome da empresa exatamente, que é a empresa que cuidava fabricou, né? E operava o Titanic, e essa empresa foi processada, né? De acordo com o filme, foi processada depois que o Titanic afundou. Então, este alemão testemunharia para colocar os capitalistas na cadeia, mas aí o sistema não deixa colocar os capitalistas na cadeia. Então, é toda uma história anticapitalista. Sim. E por que ninguém fala? É a mesma coisa. Você vê um documentário. Eu adoro documentários. Assisto vários documentários. Aí você vê um documentário lá do Mussolini. E aí ele tá falando. Aí alguém legenda ou traduz. Ou você vê de qualquer... Tem vários documentários, por exemplo, no History Channel, de ex-presidentes dos Estados Unidos. Aí você vê lá uma fala do Frank Delano Roosevelt. Você vê uma fala do John Kennedy. Elas sempre são traduzidas ou legendadas. Já reparou que sempre que é um documentário do Hitler, quando ele começa a falar, nunca é traduzido nem é legendado? Nunca. Já reparou? Já reparei. Porque eu assisto bastante coisa relacionada a Hitler, essas coisas. Porque eles não querem que você saiba o que ele falou. Porque é muito claro que ele é de esquerda. É muito claro que Hitler é socialista. Então, falo mais uma prova, procure a história do filme do Titanic nazista. É só escreve no Google, Titanic nazista. Tem toda essa história contada. E curioso que toda a equipe nazista que cuidou deste filme, que eles criticavam, olha, os capitalistas são maus, eles tratam mal as pessoas, eles abusam das mulheres. O diretor do filme, toda a equipe, porque eles receberam muito dinheiro para fazer esse filme. Então eles comiam do bom, do melhor, abusaram de todas as atrizes do filme. Tudo que eles criticavam do capitalismo, eles fizeram. Olha que absurdo, gente. E a gente nem imagina, né? Isso é porque o Léo estuda e sabe, mas tem muita gente não tem nem ideia disso. Isso que eu acho. Eu não estudo, eu estudo engenharia. Sim. Essa é a minha área. Lembrando que o Léo é engenheiro. Isso. Quantos anos você tem de empresa, Léo? Eu tenho de indústria 30 anos. 30 anos. E para de falar que ele vai ser demitido, viu, criatura? Que ele não vai. Ele é bom engenheiro, dá resultado. Então tentem mais, tá? Vocês de esquerda, tentem mais. 30 anos não 30 anos como engenheiro, porque 30 anos na indústria. Sim. Mas quando eu comecei, eu não era engenheiro. Eu comecei com 15 anos de idade, né? Sim. Vou completar, na verdade, esse ano... Aliás, março, né? Tô completando agora 31 anos. Parabéns, é bastante tempo. 31 anos na indústria. Quer dizer, estuda outras coisas também, né? Tá ali ligado, né? É porque aí que tá, eu falo isso... Como falei, 31 anos na indústria, 15 anos como professor universitário. E eu falo isso para meus alunos, né? Que a gente fala sobre matérias diferentes, e eles às vezes perguntam, pô, mas isso que eu vi naquela matéria vale aqui? Eu falo, gente, a natureza não faz distinção de matérias.
A gente faz distinção de matérias para que tenha um professor especializado em cada matéria. O Sim. que é verdade vale em qualquer lugar. Se o que o professor te ensinou é verdade, ele tem que valer em qualquer lugar. Sim. Né? Então, quando você estuda história, por exemplo, ele está muito relacionado à engenharia. E engenharia, as pessoas até não entendem o que é, mas engenharia é uma gama muito grande de coisas. Não é só eu projetar, eu construir, etc. Mas eu tenho que lidar com pessoas, administrar, gerenciar, Exato. etc. Então, você aprender casos... Eu tô assistindo agora uma série, ela é nova, recomendo. Se você não assistiu, ela tá com 4 episódios. Eu acabei de assistir os 4, são muito bons, que é A Casa de Davi. Chegou a A ver? Casa de Davi, não, ainda não. Ainda bem que você me deu, porque eu pensei, depois eu vou pedir pro Léo umas indicações de documentário. É muito bom. Apesar que dizem que o meu gosto é ruim, porque eu gosto de uns filmes de heróis que todo mundo fala que é ruim. Tipo, Lanterna Verde eu gosto. E o pessoal fala que eu tenho um gosto muito ruim. Mas A Casa de Davi é muito bom. Ele inventa algumas histórias, né? A história que tá lá não é bem... É a história bíblica, mas eles têm que preencher lacunas. Sim. Por exemplo, você tem a história... A Casa de Davi, ele começa com a história de Samuel, né? Praticamente Samuel ungiu Saul e tal, e Saul é rei. Então a gente pega a história de Saul sendo rei, né? Sim. Basicamente isso. E aí vai entrar até Davi, né? A história é essa. Só que, por exemplo, Saul, ele tinha esposa, ele tinha filhos, né? E você não tem muitos detalhes, tirando o primogênito de Saul, que é o Jonathan, se eu não me engano. Tirando o primogênito, você não tem detalhe dos outros filhos. Sim. Então eles têm que completar... Fazer a lacuna, completar a lacuna. a lacuna, exatamente. Então nem tudo que tá ali, você que quer conhecer a história bíblica, você não pode acreditar em tudo que tá ali. Sim. E nem tudo que tá ali tá na Bíblia. Mas tirando esses detalhes, é muito bom. E essas histórias, eu gosto de filme, de história, que tenha boa intenção. Então, por exemplo, eu tô assistindo já há bastante tempo The Chosen. The Ai, Chosen lindo. é uma das melhores É, histórias que eu acho que é a melhor Nossa. série que eu vi na minha vida. É de chorar, é emocionante, né? Só que o que é importante que eu vejo, porque é fácil, quantas pessoas já não contaram a história bíblica? A história da Bíblia é a melhor história já contada na humanidade. E esse é o melhor livro, né? Porque O todos os outros livros se baseiam na Bíblia. Não, e você Né? tem. Não, você tem até livros anteriores que são excepcionais, como eu comento sempre, Homero. Homero Sim. é para mim, vou falar uma blasfêmia aqui, me perdoe. Mas em tamanho, é o que mais se aproxima da Bíblia. É Homero. Mas é óbvio, pra mim, que Homero não tirou da cabeça dele tudo que tá ali. Sim. Então eram várias histórias já contadas, de vários lugares, que ele pegou e compilou. Porque é muita genialidade de Homero. Você pegar a Odisseia, pegar a Ilíada, é muita genialidade pra uma pessoa só. É como Sim. a Bíblia, é muita genialidade pra Uma uma pessoa pessoa só, só. a não ser que essa pessoa seja divina.